Time do Internacional empata por 3-3 em casa, jogo contra o Nacional. Uma partida que fica marcada por muitas polêmicas de arbitragem, erros do Inter, um momento que pareceu ser de superação e um final que deixa o torcedor irritado. É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O Inter foi escalado com Antony, Branagh, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé, Bruno Henrique, Fernando, Alan Patrick, Wesley, Gabriel Carvalho e Ener Valencia. Aconteceu muita coisa no jogo, então eu vou tentar separar por tópicos aqui. Eu vou começar falando do primeiro tempo, mas antes de falar do primeiro tempo, eu preciso falar de uma coisa que afetou a partida inteira, que é a arbitragem. A arbitragem de hoje foi horrorosa, a arbitragem de hoje foi terrível. Eu não sei quem é esse árbitro e eu tenho certeza que 99% dos torcedores colorados, pelo menos, não sabem quem é esse árbitro. Porque não é um árbitro que já apitou finais, que já apitou grandes decisões. E não tem problema árbitros nessa característica apitarem esses jogos de fase de grupos de Libertadores e tudo mais. Mas esse árbitro de hoje não pode mais apitar nenhum jogo do Inter. E olha, eu diria que se apitar jogo do Flamengo também, jogo do Palmeiras, jogo de qualquer time, sabe? Deixa ele para outros jogos. Porque, cara, eu não sei se esse árbitro tava nervoso, se de repente é a primeira Libertadores dele ou não, posso estar falando besteira, mas o que explica o que ele fez hoje, tá? Porque parecia que ele tava nervoso, parecia que ele tava, sabe quando tu começa, e parecia que ele tava perdido. Ele estava perdido, ele não tinha comunicação com os bandeirinhas, ele não tinha uma comunicação boa com o VAR. Primeiro, cara, olha, é inacreditável. Acho que o Paulistão, a La Liga, o futebol europeu deixou claro que impedimento semiautomático tem que existir. Como que não me tem num jogo como hoje um impedimento semiautomático? Bom, então, tá? Não pode, em jogo de Libertadores, 6 minutos uma revisão. Não, e o pior, mais perdido, porque 6 minutos de uma revisão é para dar pênalti. 6 minutos de revisão e ele dá o impedimento. Ele vai no VAR olhar e dá o impedimento. Então, pra que a revisão? Cara, é tanta coisa errada que esse árbitro fez, sabe? Meu Deus do céu. Assim, o primeiro lance, que é uma reclamação de pênalti pro Inter, eu acho que eles acertam na decisão de marcar o impedimento, tá? Porque se não tivesse impedido seria pênalti, mas sim, o jogador do Inter estava impedido. Então, correta a decisão. Mas o erro é isso. 6 minutos para revisar, o árbitro vai pro VAR para vir para dar impedimento. Cara, então não vai pro VAR, né? Isso mostra desorganização, tá? O segundo lance que foi impedimento e que podia ter sido pênalti, muito discutível. Em cima da linha. Muito discutível. Em cima da linha. Pareceu que... Acho que era o Bernabé, né? Pareceu sim estar impedido. Tá? Mas assim, outra bagunça na revisão e tudo mais. O terceiro lance de pênalti, que daí acho que não teve discussão, beleza, tá? Pênalti. Mas então nesses dois lances eu até acho que eles poderiam sim... Tá, beleza, estavam impedidos. Ok, acho que o problema não é nesses lances em específico o fato de ter marcado impedimento. Eu acho que a maneira que eles chegaram a essa conclusão mostra a desorganização. A demora... Eu nem vou entrar então no mérito de não ter impedimento semiautomático, porque isso aí é um retrocesso. Deveria ter há muito tempo, né? Mas enfim, a demora... A desorganização, parece que eles não sabem o que está acontecendo. Parece que o de campo que é impedimento, do VAR que é pênalti, e aí não tem comunicação, eles não sabem o que acontece. Tá? Outro lance, o Valencia tem um choque de cabeça com o jogador do Nacional. O Valencia toma cartão amarelo. O Borré no segundo tempo toma um cartão amarelo que não dá nem para entender o porquê daquele cartão amarelo. Os jogadores do Nacional, eu tô olhando aqui dos titulares, pelo menos nenhum tomou cartão amarelo. Tem lances de falta, assim, no Inter, e ele deixa passar. E mais, tá? Acabei de confirmar aqui, nenhum cartão amarelo pro time do Nacional, 4 cartões amarelos pro Inter. Não, e mais, tá? Ele marcou 13 faltas feitas pelo Inter, quando a maioria dessas faltas eram simulações. Um árbitro experiente sabe que o cara ali tá simulando. O árbitro simplesmente... Era fácil enganar ele. O jogador simulava, o árbitro
sabe? O goleiro fazia cera, o árbitro, na cobrança de pênalti, o goleiro levando um ano pra vir pra marca, o árbitro, sabe? Teve um lance lá que o árbitro, o bandeirinha marcou escanteio, o árbitro marcou tiro de meta. Então, pra te ver a bagunça que tava a arbitragem hoje. Acho que a arbitragem atrapalhou o segundo tempo, tá? Eu acho que esse árbitro bagunçado e perdido atrapalhou o segundo tempo. O primeiro tempo não, porque o primeiro tempo a gente vai falar agora, que foram erros do Inter. Mas ele, sim, erra no primeiro tempo e no segundo tempo também, ele erra o jogo inteiro. Mas é claro, não é culpa dele o Inter ter saído perdendo por 3-0. Mas acho que no segundo tempo ele atrapalha, tá? Agora sim, vamos começar falando. O Internacional então sai perdendo por 3-0. Um gol aos 6 minutos, outro gol aos 10 minutos e outro aos 43. Esses gols de 6 a 10 minutos, o Inter não tinha nem entrado no jogo ainda. O Inter mal tinha trocado uns passezinhos ali e o Nacional com muita velocidade, pegando assim bagunça na zaga do Inter, livre, leve, solto, marca 1, marca 2. Então quando a gente pisca 11 minutos de jogo, tá 2-0 pro Nacional. Já cria esse roteiro. Até aí vinha se formando um fiasco do time do Internacional. O Inter começa a chegar, tem esses lances de pênaltis não marcados, só lá no final do primeiro tempo o Alan Patrick vai diminuir, 2-1 pro time, 3-1 aliás, pro time do Nacional. Um dos gols, inclusive, um frango do Antony. Para mim, os 3 gols têm erros defensivos do Inter, um deles exclusivamente do Antony, né? Zagueiros perdidos, jogadores do Nacional passando como queriam, um Inter desligado, que demorou para entrar na partida, nem parecia que estava em jogo de Libertadores no Beira-Rio. 3-0 no primeiro tempo é inadmissível contra qualquer adversário no Beira-Rio. Tá? Ainda mais para o Nacional, que tem sido o saco de pancadas do grupo que fez seu primeiro ponto hoje. Técnico novo. Não, né? Não dá. Então, muitos erros desse Inter perdido, desse Inter atrapalhado, desse Inter que era uma barata tonta, não sabia o que fazer. E que depois, para atacar, foi lentidão, morno, né? Hoje, todo mundo perdido. Começa o segundo tempo, o Internacional, depois de um determinado tempo, metade ali do segundo tempo, dá amostras de que vai buscar. O Inter, então, melhora taticamente, porque daí o Roger Machado mexe, e mexe bem. O Gabriel Carvalho não estava jogando nada, o Bruno Henrique não estava jogando nada. Então, nas primeiras substituições do Roger Machado, quando ele coloca o Borré, quando o Roger Machado coloca o Borré, o Roger Machado acerta. Quando o Roger Machado coloca o Borré no lugar do Gabriel Carvalho, porque o Gabriel Carvalho não estava jogando nada. Quando ele coloca o Romero no lugar do Bruno Henrique, ele acerta, tá? E aí ele coloca o Vitinho no lugar do Brian Aguirre. O que o Internacional faz nesse segundo tempo? O Internacional tem Vitinho, o Internacional tem Oscar Romero, que também é mais atacante, o Internacional tem Rafael Borré, o Internacional tem Valência, tem o Wesley, o Inter enche o meio pra frente de atacantes. Tem o Fernando protegendo aqui na zaga, mas o Inter enche de atacantes, muitos atacantes, Borré, Valência. Só que, cara, é muito difícil competir quando os teus atacantes erram, porque daí entra o melhor momento do Inter na partida. O Internacional consegue, né, buscar o 3-2 e tudo, só que, assim, o Inter poderia ter empatado e até virado muito antes do que fez. Quem fez os gols foram o Bernabé, que é lateral, e o Fernando, que é um volante zagueiro. E que não tem problema nisso. O problema é que é muito difícil competir quando os nossos atacantes não marcam. O Valência fez uma partida horrível hoje. O Valência, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, cara, não dá pra explicar. O Valência, a bola vem, o normal, né? Ele arruma, dá uma corrida e bate. Ou então ele arruma, volta, dá um drible ali, deixa um ponta passar, entrar na área, ele passa pro ponta e ela volta para ele. Ou então ele chuta, né? Ele tem que ter esse saber se movimentar como atacante. O Valência tropica na bola, cara. O Valência pega a bola, ele se tropica todo. E se ele vai tentar driblar, ele perde na hora para qualquer zagueiro. Isso não é hoje, é sempre. É inexplicável. O Borré também, cara, o Borré não fez nada na partida. Teve um cruzamento que era o Borré matar. O Borré, assim, a bola passa no meio das pernas do Borré. O Borré dá um pulo e a bola passa no meio das pernas do Borré. Então, se os nossos dois principais atacantes, e aqui a gente não está falando de quaisquer atacantes, a gente está falando de Valência e de Borré, que tem nome pelo menos, não dão a resposta, é muito difícil de competir. É muito difícil de competir quando Borré e Valência não jogam. É muito difícil de competir se os seus atacantes não respondem. O Inter consegue sim um empate na força, na raça, na qualidade do Fernando, na qualidade do Bernabé. Só que as mexidas do Roger no final, aí mataram, né? Porque daí no final o Roger Machado coloca o Ramon e coloca o Natan,
que estavam em outro ritmo. Não estavam naquele ritmo da equipe. Não estavam no ritmo que talvez o Fernando estava, que mesmo errando o Alan Patrick estava, porque a presença do Alan Patrick ali pelo menos ajudava, num ritmo que quem estava em campo estava. Cara, e aí eles atrasam a partida, o Inter perde força atacando, no final do jogo vira o Nacional tentando, mas assim, e no final do jogo termina com chances bem frustrantes do Inter. Mesmo se o Inter tivesse virado a partida, pontos ruins do Inter ficam. Esse Inter que entrou desligado, de novo. Esse Inter que toma os gols que toma gols bobos, de novo. Esse Inter que vai sempre ser estudado. Então, toda vez que um time adversário estudar como o Inter joga e conseguir anular tentativas do Inter, o Inter precisa se reinventar. O Inter tem que ter novas estratégias para não ser surpreendido e aí simplesmente perder o jogo. Né? Esse Inter que Valência não dá conta, Borré não dá conta, como assim o atacante não vai dar conta? Como assim o atacante não sabe fazer gol? Entendeu? E aí o Gabriel Carvalho, que parecia ser um cara que mereceu ser titular, já jogou fora tudo que ele conquistou na última rodada. Bruno Henrique, que estava vindo bem, também mal de novo, já está jogando fora isso. E agora vira nova incógnita. Será que o Bruno Henrique é um titular absoluto? Parece que não. Né? Não temos reserva para o Bernabé. A gente viu hoje que se o Bernabé sai, se o Wesley sai, a coisa desanda completamente. É uma pena a lesão do Carboneiro. Né? Então ficam esses pontos que mesmo que se o Inter tivesse perdido, teriam que ser mencionados. É terrível. E por isso que eu deixei os primeiros minutos do vídeo só para falar da arbitragem. Por quê? Porque a arbitragem, sim, foi horrível. E eu acho que ela atrapalhou no segundo tempo. Mas é importante que fique claro, o Inter não perdeu por 3-0 no momento que perdeu e deixou de vencer hoje, teve toda essa dificuldade, especificamente por causa da arbitragem. O Inter teve esses erros claros que precisam ser... E aí não adianta o Roger querer falar que o futebol é de múltiplas variáveis e que o Inter se nega a perder. Tá, o Inter hoje se negou a perder, buscou, quis. Mas pensa, e se é uma semifinal? Né? E se é umas quartas de final? E se é um jogo em que o Inter sai perdendo e o Inter, por determinados placares, precisa buscar o resultado? Se os nossos atacantes não fazer, digamos que o Inter tivesse perdido esse jogo de 1-0 semana passada e fosse um mata-mata, o Inter estava eliminado. Entendeu? Se cada rodada do Brasileirão o Inter sofrer e acabar empatando, como só ganhou uma em 5, o Inter vai perder pontos e vai ficando em meio de tabela. Então essas coisas precisam ser pontuadas, tá? É um momento de muita reflexão no Inter. Não é terra arrasada, porque o Inter já mostrou no Gauchão que tem algo bom. Só que não está 100% pronto. O Gauchão foi um bom encaminhamento. Só que assim, o Gauchão acabou e precisamos começar a jogar nas novas competições, que foi o que não aconteceu. O Inter não começou a jogar nessas novas competições. Então precisa se respirar. Não adianta querer contratar, porque o mercado está fechado. Então é o que tem aí. Só que o que tem aí é bom. Mas por que não está indo? Por que não está dando certo? São respostas. Não está dando certo? Cara, porque assim, tu pode dizer, não está dando certo, mas o Inter buscou 3-3. Sim, mas é o que a gente falou. Por que tomou 3 gols? Por que não virou? Por que o Valência não fez o gol? Por que o Borré não fez o gol? Entendeu? São essas coisas. Sabe, não adianta o Roger vir na coletiva e querer defender o fato de ter o 3-3, ou querer vir defender o Valência igual ele defendeu, querendo dizer que a defesa do Volpe que foi espetacular e não gol perdido do Valência. Então essas coisas precisam ser mentalizadas. Eu gosto muito do Roger, sou fã do Roger, confio no Roger. Eu acredito que o Roger é 1000 vezes melhor que o Mano Menezes, por exemplo. Mas essas coisas precisam ser pontuadas, tá bom? Valeu.